Uma jovem desce montanha a dançar, tamborim na mão, ao encontro do pai que regressa vitorioso da guerra. É a única filha dele. Mas o pai, ao vê-la, rasga as vestes e cai de joelhos em desespero. Semanas antes, na véspera da batalha contra os amonitas, esse homem, um antigo fora da lei chamado Jefté, tinha feito um voto ao Senhor. Se vencesse, ofereceria em holocausto que primeiro saísse de casa para o receber. Esperava um cão, um servo, um animal do curral. Saiu a filha. E o livro dos Juízes, um dos textos mais duros e menos comentados do Antigo Testamento, não poupa o leitor ao desfecho. 2 meses depois, Jefté fez dela conforme o voto que tinha feito. Este é apenas um episódio de 300 anos de caos entre a conquista de Canaã e o nascimento da monarquia. 300 anos em que Israel repetiu, sem parar, o mesmo ciclo. Idolatria, oppressão, clamor, libertaco e esquecimento. O livro dos Juízes abre com uma frase que resume tudo que se segue. Depois da morte de Josué, já não havia quem conhecesse o Senhor nem as obras que ele tinha feito por Israel. As 12 tribos, instaladas em Canaã, mas rodeadas de povos com outros deuses, começaram a casar-se com estrangeiros, a erguer altares a Baal e a Astarte, a esquecer o pacto do Sinai. E cada vez que isso acontecia, o texto registra a mesma engrenagem. Primeiro o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Depois, um povo vizinho subjuga moabitas, amonitas, midianitas, filisteus, durante anos que se arrastam como décadas. Só quando a opressão se torna insuportável é que Israel clama. E só então surge um juiz. Não um rei, não um sacerdote, mas uma figura levantada de forma quase acidental, muitas vezes das margens da sociedade, para comandar exércitos improvisados e devolver a liberdade por uma geração. Depois, o juiz morre e o ciclo recomeça do zero. É esta espiral, repetida ao longo de 300 anos, que estrutura o livro mais anárquico da Bíblia hebraica. O primeiro juiz chama-se Otniel, sobrinho de Caleb, um dos poucos homens da geração do Êxodo que ainda vive para ver a terra prometida dividida. Sob o rei Cushan-Rishathaim, da Mesopotâmia, Israel serve 8 anos em opressão, um número curto comparado com o que se segue, quase um aviso suave do que está para vir. O texto é econômico ao extremo. O Espírito do Senhor vem sobre Otniel. Ele julga Israel, sai para a guerra, vence e a terra descansa 40 anos. Não há diálogo, não há dúvida, não há drama pessoal. Otniel é o modelo ideal de juiz, quase um arquétipo sem rosto. E é precisamente por isso que os capítulos seguintes se tornam tão perturbadores. À medida que o livro avança, os juízes tornam-se cada vez mais complexos, mais falhados, mais humanos. É como se o autor construísse deliberadamente uma deterioração do juiz perfeito ao juiz problemático, espelhando a própria deterioração moral de Israel. Depois de Otniel, Israel volta a pecar, e desta vez é Eglon, rei de Moabe, gordo e poderoso, que domina a região durante 18 anos, cobrando tributo humilhante. Quando o povo finalmente clama, Deus levanta um homem improvável, Eude, filho de Gera, benjamita, canhoto, um detalhe que na cultura da época seria visto quase como um defeito, mas que se torna sua arma secreta. Eude é escolhido para entregar o tributo anual ao rei Eglon. Esconde debaixo da roupa, na coxa direita, onde ninguém revistaria um homem destro, um punhal de 2 gumes do comprimento de um antebraço. Entrega o tributo, despede os carregadores e volta sozinho, dizendo ao rei que tem uma mensagem secreta de Deus para ele. Eglon, curioso, levanta-se do trono. E é nesse instante que Eude crava a lâmina no ventre do rei com tanta força que a gordura se fecha sobre o cabo e a lâmina desaparece por completo dentro do corpo. Tranca a porta por fora, foge pelos jardins. E só horas depois, ao verem a porta fechada e sem resposta, os servos de Eglon a arrombam, encontrando o rei morto no chão. Eude já reuniu um exército nas montanhas de Efraim. Moabe perde 10.000 homens naquele dia, e a terra descansa 80 anos, o período de paz mais longo de todo o livro. Passadas gerações, sob o jugo cananeu do rei Jabim e do seu general Sisera, que comanda 900 carros de ferro, uma tecnologia militar avassaladora para a época, Israel volta a ser esmagado, agora durante 20 anos. É neste contexto que surge a única mulher entre os juízes.
Débora, profetisa, que já julgava a disputa sentada debaixo de uma palmeira nas colinas de Efraim antes mesmo de assumir o comando militar. Débora convoca Baraque, general do norte, e ordena-lhe que reúna 10.000 homens no Monte Tabor. Baraque hesita e responde algo raro nas escrituras: só vai se ela for com ele. Débora aceita, mas avisa que a honra da vitória final não será dele, mas de uma mulher. O exército de Sisera é destruído junto ao rio Quizon, aparentemente arrastado pela lama de uma tempestade repentina que o próprio cântico de Débora celebra como intervenção divina. Sisera foge a pé e procura refúgio na tenda de Jael, mulher de um aliado cananeu. Ela recebe-o, dá-lhe leite para dormir, cobre-o com um cobertor. E quando ele adormece de exaustão, pega numa estaca de tenda e num martelo e crava através da têmpora dele até ao chão. A profecia de Débora cumpre-se ao detalhe. A vitória final não pertence a nenhum general, mas a uma mulher com uma estaca de tenda. O ciclo repete-se outra vez, e desta vez o opressor é Midian, um povo nômada do deserto que durante 7 anos invade as colheitas de Israel na época das ceifas, obrigando o povo a esconder-se em cavernas e fendas das montanhas. É aí, escondido num lagar de vinho para debulhar trigo longe da vista dos midianitas, que um anjo encontra Gideão e o chama de homem valente, uma ironia cruel, porque Gideão é o primeiro a duvidar. Pede sinais, repetidamente. Um velo de lã que fica molhado enquanto o chão à volta permanece seco e depois o inverso. Só então reúne um exército de 32.000 homens. E Deus diz-lhe que são demasiados, que Israel vai gabar-se da própria força em vez de reconhecer a vitória divina. O exército é reduzido primeiro pelo medo. Todos os que têm medo podem ir para casa, e 22.000 partem. E depois, por um teste estranho, junto a um rio. Os que bebem água levando a mão à boca ficam. Os que se ajoelham para beber diretamente são dispensados. Restam apenas 300 homens. Nessa noite, cada um recebe uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa escondida lá dentro. Rodeiam o acampamento midianita ao som de trombetas e do estrondo de cântaros partidos em simultâneo, gritando pela espada do Senhor e de Gideão, e o pânico faz com que os próprios midianitas se matem uns aos outros na escuridão e na confusão. E é aqui, gerações depois, sob a opressão amonita, que regressamos a Jefté, mas agora com contexto completo. Filho de uma prostituta, expulso de casa pelos próprios meios-irmãos para não partilhar a herança do pai. Jefté cresce na terra de Tob como líder de um bando de homens desesperados, muito à margem da sociedade israelita, uma espécie de fora da lei de fronteira. Quando os amonitas invadem, são precisamente os anciãos de Gileade, os mesmos que o expulsaram, que vão até Tob implorar-lhe que volte e os lidere. Jefté aceita, sob condição de se tornar chefe permanente se vencer. Antes da batalha decisiva, faz o voto. O que sair primeiro de casa para o receber será oferecido em holocausto. Vence os amonitas de forma esmagadora, conquistando 20 cidades. E ao regressar, é a sua única filha, cujo nome o texto nunca revela, quem sai a dançar ao som de tamborins para receber, como era costume das mulheres israelitas fazerem aos guerreiros vitoriosos. Jefté rasga as vestes, mas a filha, ao saber do voto, responde com uma dignidade devastadora. Pede apenas 2 meses para percorrer as montanhas com as amigas e chorar a sua virgindade, porque nunca se casará nem terá filhos. Volta ao fim do prazo e o pai cumpre o voto. Desde então, diz o texto, tornou-se costume as filhas de Israel saírem 4 dias por ano para lamentar a filha de Jefté, o único ritual de luto coletivo dedicado a uma vítima em todo o Antigo Testamento. O último e mais conhecido dos grandes juízes nasce de uma promessa diferente. Um anjo aparece à mãe estéril de Manoa e anuncia que o filho será nazireu desde o ventre. Nunca deve cortar o cabelo, nunca beber vinho, nunca tocar num cadáver. Esse filho é Sansão, dotado de força sobre-humana enquanto guarda o voto, mas também impulsivo, vingativo, apaixonado por mulheres filisteias, apesar de ser precisamente contra os filisteus que deveria lutar. Mata um leão a mãos nuas, derruba 30 homens numa posta de casamento, incendeia campos inteiros amarrando tochas a raposas, mata 1000 homens com a queixada de um jumento. Mas a sua queda começa com Dalila, subornada pelos chefes filisteus para descobrir o segredo da sua força. Sansão engana 3 vezes com respostas falsas, até que, desgastado pela insistência diária, revela a verdade.
Se lhe cortarem o cabelo, perde a força porque quebra o voto nazireu. Dalila adormece no colo e manda rapar as 7 tranças. Os filisteus capturam-no, arrancam-lhe os olhos e põem-no a girar uma mó de moinho como escravo, em Gaza, cego, humilhado, exibido nas festas dos seus inimigos. Mas o cabelo volta a crescer. Numa celebração ao deus Dagom, com milhares de filisteus reunidos no templo, Sansão é levado para servir de espetáculo e pede a um rapaz que o guie até as 2 colunas centrais do edifício. Numa última oração, pede força uma vez mais e empurra as colunas com toda a sua energia. O teto desaba sobre todos, matando mais filisteus naquela morte do que em toda a sua vida. O livro dos Juízes termina sem um final feliz. Nos últimos capítulos, sem qualquer juiz no comando, Israel afunda-se numa violência ainda mais crua, guerra civil entre tribos, um crime brutal em Gibeá que quase apaga a tribo de Benjamim por completo. E o livro repete, como um refrão fúnebre, a frase que explica tudo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. É essa ausência de uma autoridade central e espiritual clara que os textos apócrifos e as tradições posteriores vão tentar explicar de outras formas, associando a decadência moral desta época a influências mais antigas, aos ecos dos vigilantes e dos gigantes que a tradição de Enoque situa muito antes, mas cuja sombra, dizem alguns comentadores rabínicos, ainda pairava sobre estas terras de Canaã povoadas por descendentes dos Anaquins. Os 300 anos dos Juízes não são apenas uma sequência de heróis militares, são um retrato de uma nação sem bússola, testando repetidamente até onde pode afastar-se antes de ser forçada a voltar e nunca aprendendo definitivamente a lição. Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão. 6 nomes entre 12 juízes, 6 histórias de libertação que nunca se tornam permanentes, porque a memória do povo é sempre mais curta do que o sofrimento que acabou de viver. E fica uma pergunta em aberto, que os próprios estudiosos do texto discutem há séculos sem consenso. Achas que Jefté tinha mesmo alguma alternativa ao cumprir o voto que fez a sua filha? Ou o livro dos Juízes deixa essa resposta propositadamente por resolver, como um espelho da própria falta de rumo de Israel naquele tempo? Deixa a tua opinião nos comentários.